recente guerra declarada por Israel ao Hamas tem preocupado todo mundo, não apenas pelas ameaças levantadas pelo poderio armamentista, principalmente dos israelitas, que tiveram mais apoio de grandes potências historicamente, mas porque esse conflito pode representar o cumprimento de diversas profecias bíblicas que apontam para o fim dos tempos. O estado de guerra foi instaurado oficialmente no último domingo, dia 8 de outubro de 2023, depois que o grupo extremista islâmico armado Hamas bombardeou Israel na manhã do dia anterior, em um ataque que foi considerado um dos maiores dos últimos anos. Ao assumir a autoria dos ataques, o Hamas afirmou se tratar do início de uma grande operação para a retomada do território. Até a gravação deste vídeo, quase 2.000 mortos já foram contabilizados, além de milhares de feridos em ambos os lados do conflito. Recentemente, lançamos um vídeo aqui na Fatos Desconhecidos, situando melhor a história por trás desse embate, que se arrasta desde meados do século XX, mas que tem suas raízes há milhares de anos. Porém, no meio de todas essas tragédias, uma coisa nos chamou a atenção. Várias características desses conflitos atuais se assemelham a profecias e relatos bíblicos que apontam que nosso fim pode estar mais próximo do que imaginávamos. Fique conosco para entender melhor sobre essas previsões e não esqueça de deixar sua opinião nos comentários, tudo bem? Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que a linha de raciocínio que iremos construir aqui parte de um ponto de vista específico, possibilitado principalmente por alguns estudos bíblicos realizados por nós. Vamos tentar te contextualizar a respeito de certas passagens contidas neste livro sagrado, sendo algumas, inclusive, compartilhadas com os judeus, que são a maioria na província do Estado de Israel. Acontece que, na história desse povo, escolhido e guiado por Deus, muitas coisas aconteceram ao longo de sua existência, seja para o bem ou para o mal. Segundo suas crenças, a sua relação com o Criador sempre foi muito próxima, como uma relação de paternidade mesmo. Por isso, muitas coisas lhe eram concedidas, como o privilégio por ter profetas que lhes falavam a vontade divina ou a promessa da glória eterna, seja ela concedida no reino dos céus ou na terra, que lhes fora prometida. Só que, como em qualquer relação de filiação e paternidade, vários problemas foram acontecendo. E eles não demoraram não, viu? O primeiro que podemos citar já é descrito logo no ato da criação em si. Deus criou o universo, a terra e tudo que nela habita, incluindo, claro, o ser humano. Este, aliás, é sua obra-prima, feito à sua imagem e semelhança, para reinar o paraíso construído para ele. Contudo, tal como um filho desobediente, o homem negligenciou uma ordem divina, comendo do fruto da árvore proibida e assumindo o conhecimento do bem e do mal. Por isso, quando o pecado é inserido no mundo, o homem decai de seu estado de graça e comunhão com Deus. A partir daí, sentimos vergonha, nos reconhecemos desnudos e diversas outras consequências recaem, não somente sobre Adão e Eva, mas a todos os seus descendentes, isto é, a humanidade. Bom, não vamos nos alongar por aqui, mas o que queremos passar é que Deus é o bem absoluto e tudo que Ele faz é perfeito. Mas nós, com nossas limitações e pecados, nos desviamos de seus propósitos e por isso recebemos as consequências de nossos atos. Essas consequências podem ser vistas como castigos, claro, mas sempre mantendo em vista que não são apenas formas de um pai se vingar ou descontar sua raiva, pois apesar de estarmos comparando essa conexão divina às relações parentais, ainda precisamos nos lembrar de que estamos falando de Deus. Dito isso, vamos ao povo de Israel.
Sua história está registrada nos primeiros livros dos textos sagrados e partem também dessa relação entre Adão e Eva que comentamos. Alguns de seus descendentes se vincularam mais a Deus, outros se afastaram e caíram ainda mais por seus pecados, sendo que Deus favorecia e fortificava sempre aqueles que estavam junto a ele, seguindo seus princípios. Dessa forma, criou-se o povo escolhido, guiado e protegido por seu Criador, sempre que estes permaneciam na fé, mas corrigidos sempre que necessário. É válido ressaltar novamente a benignidade infinita de Deus, que não abandona ou se vinga dos seus, pelo contrário, sempre resgata e aponta um novo caminho, dando-lhes uma nova chance. Foi assim que seu povo foi resgatado da escravidão do Egito, guiado pelo seu profeta Maomé. Mesmo ao se desviarem, adorando outros deuses pagãos ou perdendo a sua fé, sempre eram exortados. Novas alianças se estabeleciam e, novamente, o caminho voltava a ser trilhado, ainda que, como nesse caso, fossem necessários 40 anos e diversas gerações. Esse é um ótimo exemplo histórico, porém, nossa história nunca é tão simples. Continuamente nos desviamos, perdemos nossas crenças, invocamos outras prioridades, nos esquecemos. E como não poderia ser diferente, continuamente colhemos os resultados negativos desses descaminhos. Dessa forma, as Escrituras relatam como, mesmo depois de alcançarem a terra que lhes foi prometida, os filhos de Israel a perderam por estarem em pecado, como quando foram invadidos pelos povos babilônios em 586 a.C. E assim foi novamente em 70 d.C., agora pelos romanos, provocando novamente uma diáspora, um espalhamento do povo quisto por Deus que passou a vagar sem território e sem destino. Você pode se perguntar, então é isso, Ivan? Esse povo estará sempre sujeito a sofrer as consequências dos seus atos, pagando de modo tão contundente por suas escolhas? Bom, que sempre teremos que acarretar com os efeitos de nossas decisões, isso é um fato, uma lei natural, inclusive, independentemente da fé. Concorda com isso? Então, mas a despeito disso, estamos falando sobre crenças, que é sempre um tópico delicado e pessoal, não existindo certo ou errado. Para os cristãos, por exemplo, a raiz dessa relação de Deus com seu povo eleito é compartilhada com os judeus. No entanto, depois da vinda de Jesus para a remissão dos nossos pecados, estamos todos juntos no processo de salvação, que não está mais vinculado a um povo, e sim no reconhecimento de Cristo como Filho de Deus. Essa seria a última aliança do Criador conosco, independentemente de nossas origens, raça, etnia, etc. Contudo, isso não exime nosso papel individual em nossa salvação, seguindo os preceitos, guardando a fé e sempre mantendo contato com Deus, particularmente com seus ensinamentos e conhecimentos compilados na Sagrada Escritura. É por lá que podemos saber da nossa história, nosso passado e do nosso futuro, através das profecias. Nesse contexto, com a instauração do estado de guerra em Israel, vieram à tona várias passagens do livro do Apocalipse, que vem assombrando as pessoas sobre os próximos eventos e o possível fim dos tempos previstos por São João. As citações encontram-se principalmente no capítulo 9 e falam especialmente sobre a libertação dos anjos acorrentados ao rio Eufrates e o avanço de tropas de um exército de 200 milhões de soldados. Com os níveis mais baixos do rio, que pode ser considerado um dos berços da humanidade, e o atual conflito instaurado na região, que escancara os inimigos que Israel acumula, como os palestinos e os chineses, diversas suposições e teorias surgem ligando esses fatos às profecias e, consequentemente, ao fim da humanidade e da criação de Deus. Novamente, é importante ressaltar que essas suposições
partem de um determinado contexto, o cristianismo, principalmente porque tem como base a segunda vinda do Messias, atribuída ao juízo final, ao grande tribunal definitivo que julgará nossas escolhas e caminhos trilhados na Terra. Por isso, elas não são compartilhadas universalmente, sobretudo para os povos que estão envolvidos nos conflitos, que em sua maioria seguem a religião judaica ou islâmica. E mais ainda, diversos teólogos apontam que nem todos os cenários que estão pintados na Bíblia devem ser tomados de forma literal, pois muito do que está retratado ali, mesmo que para você ou para mim, sejam verdades. Não necessariamente foi feito para ser interpretado de forma literal. Vamos lembrar que até Jesus falava por parábolas para nos fazer compreender melhor seus ensinamentos. Precisamos levar em conta que os conhecimentos de Deus são grandiosos demais para serem entendidos por nós, que somos apenas uma ínfima parte da sua imensa criação. Mas me diga aqui, o que você pensa a respeito? E fique ligado nos próximos vídeos para que possamos te atualizar sobre esse terrível conflito. Até a próxima, um grande abraço. Tchau.